independência, inclusive ganhando as garantias e as prerrogativas que os magistrados já tinham, né? Tanto que em termos há uma isonomia, em termos de salarial, em termos de garantias de atividade, do exercício da função, e desenvolve esse seu papel de defesa da sociedade com uma função que lhe é típica, porque a Constituição, no artigo 129, lhe atribui a titularidade da ação penal. Todo o trabalho da polícia, os inquéritos, por assim dizer, vão para o Ministério Público, que oferece a denúncia e inicia um processo penal, ou devolve o inquérito para a delegacia para novas diligências e complementação da investigação, ou promove o arquivamento, né? Pede o arquivamento desse inquérito. Pois bem, em algumas situações, o Ministério Público passou a também acompanhar a própria investigação, em muitas situações dessas, em parceria com a própria polícia, né? E em outras, o Ministério Público passou a fazer também procedimentos de investigação criminal, chamados PICs, que não é usurpar nem retirar a função e a autonomia dos delegados de polícia. Não se quer isso, e aí me parece que o deputado coloca isso. Então eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo deputado Gonzaga Patriota, é um deputado que eu respeito pela sua atuação aqui na região do Pajeú e a sua atuação parlamentar como todo. Tenho, assim, um grau eu diria assim, de reciprocidade também nesse tratamento. Ele sempre me atendeu muito bem, inclusive lá no dia que nós o procuramos, mas ele saiu com dessa posição de dizer que a PEC 37, os promotores estavam querendo usurpar. Então isso aí que já é uma função que eu diria, assim, um comentário ou uma colocação ligada à ação dos promotores contra a PEC que não corresponde à realidade. Ninguém está querendo usurpar a atividade da polícia. A polícia vai continuar tendo essa atividade. Agora, o que impede da gente fazer também em determinados casos? Até porque a lei diz o seguinte, que com meras peças de informação ou com qualquer elemento que seja suficiente para a abertura e a instalação de uma ação penal, que para haver uma ação penal é necessário prova da materialidade de um delito e indícios de autoria. Nessa fase inicial, o indúbio não é pró-réu, é pró-sociedade. Então, havendo indício de autoria, pode-se denunciar. Tanto que, por isso que a gente denuncia alguém e às vezes chega lá no fim e pede a absolvição. Oi, mas você não denunciou? Denunciei, porque naquele momento, indúbio pró-sociedade. Depois da apuração, das provas em juízo, do aprofundamento, da instrução, como a gente diz, inclusive em processo do tribunal do júri, a gente pode chegar no final e pedir a absolvição com indúbio pro réu. Então, se o Ministério Público pode fazer uma denúncia, iniciar ação penal, sem sequer ter um inquérito, ele pode fazer com qualquer outros indícios ou elementos que tenham apontado a autoria para alguém e, nos crimes que deixam vestígio, esteja caracterizada a materialidade. Basta isso, pela nossa legislação. Então, se o Ministério Público pode fazer isso prescindindo de inquérito, claro que ele pode instaurar um procedimento de colheita dessas informações e acompanhar os procedimentos também da delegacia, fazendo requerimentos e solicitações que são pertinentes, porque é ele, ao final, o destinatário do próprio inquérito policial. Então, uma coisa que às vezes não está muito clara na cabeça, mesmo da gente que lê muito sobre isso, e às vezes da própria sociedade, por exemplo, se a PEC 37 passar, o que é que os promotores, do que já foi feito aqui na região, para dar exemplos, não poderiam ter feito? Pois recentemente tivemos uma ação com repercussão conhecida, né, de combate a crimes de morte, é uma das prioridades da ação do Ministério Público, né, e nós tivemos uma ação com a investigação sendo feita também pelo Ministério Público. As testemunhas, inclusive, procuraram e confiaram no MP para poder se posicionar. Depois, nós não querendo tirar toda a atribuição da polícia, mas a própria polícia local dizendo, a polícia civil dizendo que não tinha condição, nem material, nem humana, para tocar essa investigação, porque envolvia pessoas de influência econômica, também com participação de policiais militares, e
foi solicitado à Secretaria de Defesa Social, que designou o delegado especial do DHPP. Mas a investigação foi feita, inclusive os depoimentos colhidos, na promotoria, né? Teve uma parte que foi feita só perante os promotores, na época eu e Henrique, e depois outra parte com o delegado, mas fazendo os depoimentos também lá conosco, além de termos feito diligências em outros municípios da região, onde nos deslocamos para ouvir pessoas e assim. Nesse modo, dessa forma como a PEC está prevendo, essa ação, por exemplo, não seria mais realizada. E a gente sabe que a polícia tem inúmeras dificuldades. Ora, se um regime democrático ele busca a aplicação da lei e que seja otimizada a eficiência do sistema, que se oportunize a maior quantidade possível de instituições promover, né, a defesa da lei e da legalidade. Então nós temos não só o Ministério Público penalizado com essa exclusividade da investigação que os delegados querem, porque o que o Ministério Público quer não é tomar do delegado a atribuição de fazer inquérito. Inquérito continuará com o delegado. A gente poderá fazer um procedimento paralelo, um procedimento de investigação que deve ser regulamentado. Eu entendo que aí sim pode ter uma lei estabelecendo um detalhamento maior que a gente ainda não tem. E o Conselho Nacional do Ministério Público, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, já deram indicativos de como essa investigação pode ser feita, né? Mas até agora a gente não tem uma lei definindo isso. Então a gente acha que deve avançar nesse sentido, tendo um disciplinamento. E é isso que estava sendo discutido numa comissão lá na Câmara, só que os delegados têm dificuldade em aceitar. Mas eu quero lhe dizer, Nil, que a polícia, no caso civil, nos estados, e a Polícia Federal, elas têm tido suas limitações, e muitas das operações que aconteceram no Brasil, né, a exemplo de operações como Mensalão, como o escândalo de Carlinhos Cachoeira, como várias, digamos, dessas situações que têm sido manchete nacional, tiveram, na atuação dos bravos integrantes do Ministério Público, a responsabilidade pelo seu desfecho. Se o Ministério Público não tivesse, com todo o seu, digamos, esforço, empreendido diligências e investigações em relação a esses fatos não teriam vindo à tona, nem teriam sido objeto das ações que houve. Então, assim, na verdade, a quem interessa o questionamento que a gente deve fazer, a quem interessa a PEC 37? Né? Há pessoas que, na verdade, estão aí com a luta corporativa, e aí eu digo isso com a minha palavra, não, com a palavra do presidente da Associação Nacional dos Policiais Federais. A Associação Nacional da Polícia Federal, que é formada não apenas pelos delegados, mas pelos agentes, pelos peritos, pelos escrivães, os técnicos todos, é contra. Então a Polícia Federal, em sua maioria, é contra a PEC. Então, o presidente da associação lá, num ato que teve em Brasília, com a participação de múltiplas entidades, inclusive da CNBB, da Associação Brasileira de Imprensa, do ex-ministro, que é um dos maiores juristas do país, um grande ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, que foi o ex-presidente Carlos Aires Brito, né, que foi colocar lá os argumentos jurídicos da inconstitucionalidade, inclusive dessa PEC, né, que ela poderá ser atacada se vier a passar, mas a gente espera que não chegue nem a esse ponto, né? E ela tem que ser votada com votação de maioria qualificada nas duas casas do Congresso, né? E tem essa votação marcada para o dia 26, que é um dia muito difícil, dia de jogo, entre o São João e o São Pedro, né? Assim, no final de julho, de junho, e um período muito difícil de foco, né? De atenção. Mas a gente está numa mobilização nacional. Inclusive eu vou passar para você aqui o site, tem um site na Câmara, tem um linkzinho que está uma pesquisa da Câmara Federal sobre a PEC 37. Então a gente pede que votem, as pessoas votem, logicamente votem com a liberdade que tem, se é a favor ou contra. Eu estou fazendo campanha contra, né, a PEC, votar contra porque entendo que é um retrocesso para a democracia, para o cumprimento da lei no Brasil.